É uma lógica muito diferente dessa turma aí, Vasco, Botafogo. Esses aí tinham falido. Tecnicamente, todos eles falidos, quebrados e tal, eles tinham que fazer alguma coisa. Sabe, esses grandes clubes, realmente não vejo nenhuma possibilidade. Só entendo clube assim, intermediário. Ah, mas o Vasco, sim, mas está numa situação intermediária. Como é que pode um clube numa situação como essa, superávit, com dinheiro em caixa, com uma situação financeira privilegiada, resolver vender parte do seu futebol? Troco do quê? Não tem cabimento, é uma ideia... E aí, torcedor, separei um corte para vocês hoje da Jovem Pan Esportes. Quero deixar total crédito à Jovem Pan, o link deles vai estar na descrição aqui. Se você é novo aqui e não nos conhece, nós somos o canal Tradição. Se puder, já se inscreve no canal e ative o sino de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Falando no Flamengo ainda, o Mauro trouxe no Twitter dele nos últimos dias a informação de que cresce o movimento pela SAF nos bastidores do Flamengo. Assim como também cresce o movimento contra a SAF nos bastidores do Mengão. Landim gostaria de fazer do Flamengo uma SAF parcial e isso faz com que a disputa dentro do clube seja mais acirrada até a eleição que vai eleger o novo presidente do clube em dezembro desse ano. Então o Rodolfo Landim, gostaria de fazer o Flamengo uma SAF parcial. Tem gente no clube que é a favor, tem gente no clube que é contra. Mauro César. E a gente vem acompanhando no Vasco, rival do Flamengo, essa transformação de SAF. O Pedrinho concedeu uma entrevista aí nos últimos dias que a gente repercutiu bastante. E as dificuldades que ele vem enfrentando lá no Vasco com a SAF. Não tem muita voz dentro do clube, É a SAF que manda e ponto. E as suas informações, os bastidores sobre essa possibilidade de SAF no Flamengo. Eu acho que é uma possibilidade remota, mas o Landim insiste nessa ideia. Ele alega que dessa maneira ele poderia viabilizar a construção do estádio sem mexer nas finanças do clube, Mas a oposição à ideia ela é muito grande. A alegação, 25%, 30%, o Bayern de Munique fez isso. Eu gostaria de saber se alguém teria condições de garantir, mas garantir mesmo, não é da boca para fora, não. Assina aí, não vai passar de 25% ou de 30%. Nunca vai chegar a 51%. Porque se você abre a porteira para 25%, 30%, quem me garante que daqui a algum tempo não possam fazer uma nova mudança lá no Conselho, especialmente quando você controla o Conselho, Controla as pessoas que tomam as decisões, para passar para 51% e você ter o futebol do clube nas mãos de alguém. Como é que pode um clube numa situação como essa, superávit, com dinheiro em caixa, com uma situação financeira privilegiada, resolver vender parte do seu futebol? Troco do quê? Não tem cabimento, é uma ideia absolutamente sem sentido. Eu acho muito difícil que ele consiga levar adiante, embora ele insista, mas quem é contrário que abra o olho, porque não se deve descartar a possibilidade, embora eu acho difícil, porque a oposição à ideia ela é muito grande, muito grande. É até meio contraditório. Não, eu não quero ter sócio no estádio. Ok, eu quero que o estádio seja todo do clube, beleza. Mas quer ter um sócio no futebol? O futebol está consolidado, O estádio ainda tem que existir, tem que comprar o terreno, essa coisa toda. Ele está lá negociando para comprar o terreno lá do gasômetro, que é um terreno gerido pela Caixa, mas que não pertence à Caixa, de um fundo. Então, essa é uma história que deve rolar bastante nos próximos meses, porque tem eleição em dezembro, mas acho bem difícil, E eu acho que o caso do Vasco mostra muito bem. Só que o Vasco virou SAF porque não tinha para onde correr, o Vasco estava absolutamente quebrado. E essa entrevista do Pedrinho, ela teve um resultado apenas. Mostrar para quem não entendeu ainda que quando o seu clube virar SAF, ele não pertence a ele mesmo. O Vasco não manda no Vasco. Elegeram o Pedrinho, não manda no Vasco. Manda em tudo ali, mas na piscina, na quadra, na churrasqueira, no salão de festa, mas não manda no futebol. O futebol é 70% da 777, 30% do Vasco, e me pareceu que ele deu a entrevista justamente para chocar mesmo, mostrar às pessoas, não posso falar, porque tem uma série de cláusulas de confidencialidade no contrato, e ele não pode falar sobre vários assuntos. Então, não só não tem poder de influência, como não pode falar a respeito. Está tudo escrito. Isso que ficou claro ali. Ele não posso falar, até porque deu entrevista. Eu entendi que se deu entrevista para mostrar isso, eu não posso falar sobre nada. Agora, a realidade é essa. Uma coisa do Botafogo, quem manda é o Textor. Se o Textor falar assim, acordar um dia e falar assim, eu quero fazer do Botafogo campeão da Libertadores. Dinheiro ele tem. Ele vai contratar grandes jogadores e vai até um dia ganhar. Se ele falar, quer saber? Eu vou investir no Lyon, sabe? França, está na Europa, um jogador bom ali, de repente já vai para a Premier League. Botafogo vou deixar aqui no meio de tabela, não vou deixar ser rebaixado, não vou deixar no meio de tabela, fazer um investimento vai ser meio de tabela. Quem decide é a cabeça dele, isso aí não está errado,
todo mundo sabe que é assim, mas muitos torcedores ainda não entenderam que os seus clubes não pertencem mais a eles. Eles que eu falo, torcedores, sócios, porque bem ou mal, você pega o caso do Corinthians. O azar do Corinthians é que os que entraram parecem tão ruins ou piores do que os que saíram, né? Em termos de gestão do clube. Pelo menos a sensação que fica nesse começo um tanto quanto atrapalhado. Mas um grupo que estava no poder desde 2007 foi tirado no voto, gente. Se o Corinthians tivesse tido a sorte de chegar ali uma turma com ideias novas, querendo realmente sanear as finanças do clube, em algum tempo o Corinthians estaria, de repente, num outro patamar, e não com essa situação aí financeira sempre muito complicada. No São Paulo já é mais difícil, porque São Paulo tem um modelo que é uma coisa super lacrada, né? São os cardeais, aqueles conselheiros natos, é bem difícil de entrar. Aliás, é o clube, talvez, dos grandes do país, talvez seja o mais antidemocrático que São Paulo. Qualquer sócio, qualquer pessoa que queira ali participar da vida política de São Paulo, que tenha boas intenções e capacidade, não consegue entrar. Você tem que ficar ali, né, fazendo parte daquele grupo que está ali há muito tempo. Mas você consegue eleger. Pelo voto, tirar pessoas. O próprio Flamengo tiraram lá a Patrícia Amorim, entrou esse pessoal depois lá, puseram lá a Bandeira de Melo lá que caiu meio de paraquedas na última hora e foram embora. E está aí o resultado. E, aliás, nessa gestão não fosse as atrapalhadas do Landim com o futebol, lá com o Marcos Braz, no ano passado, por exemplo, tem títulos, mas tem fiascos também inaceitáveis. E algumas questões, como a maneira como eles geriram lá o pós-incêndio lá do CT, as famílias, e algumas outras questões também bem controversas. Os caras alavancaram a receita absurdamente e reduziram a dívida a pó, praticamente. Né? Que essa dívida é para fute, é o que está ali negociado. Por isso que tem a dívida. O que a gente falou agora há pouco. Você vai pagar 48 bilhões se você tem isso no seu fluxo pagando ali a perder de vista, já está tudo certinho, é só pagar as prestações. Então, no aspecto da gestão financeira, o resultado é assombroso. Eles foram muito bem, sem dúvida alguma. Claro que o time ajuda. Mas o ano passado acho que mostra que a coisa vai além disso, né? Porque o time não ajudou em nada, por culpa deles também, que foram maus gestores, os dirigentes, mas ainda assim bateu recorde de faturamento. Então não tem sentido fazer SAF no Flamengo, na minha opinião, e na opinião de muita gente. Mas o Landim insiste nisso, ele vai continuar brigando por isso, me parece, e essa discussão vai ser bem intensa. Acho difícil, mas não acho impossível, não. E acho que, pelo que eu noto, assim, a torcida tem pavor da ideia, especialmente porque vê o Vasco. 25%, tá bom, hoje é 25%, se amanhã forem 51%. Né? E o Textor no Botafogo, né? Exato. Quando quer pegar jogador de um outro time, manda pro Botafogo. Quando quer tirar um jogador do Botafogo e mandar pro Lyon, manda pro Lyon. O Caçapa mesmo, né? O Caçapa é dono. O dono nem de jogador, até pessoas que trabalham no Botafogo. Tira daqui, coloca ali. É o dono, pode fazer isso que ele quiser. Não precisa nem torcer pro clube, nem aparecer lá. Ele é dono. Isso tem que ficar claro. Se o cara é dono, tem muita grana e quer transformar aquilo num super time, ele pode fazer isso. Tem decisão, tem coisas que só... A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quando terminou, eu falei, olha, o Pedrinho sabia de tudo isso. Ele está falando isso porque ele está querendo deixar claro para todo mundo que ele manda só na piscina. Futebol não é com ele. Mas se eles se entendessem bem, poderiam até chamar o Pedrinho para participar da reunião. Sabe, aluno, como é que é? Aluno que é observador, né? Aluno convidado, alguma coisa assim, que você só fica acompanhando a reunião por um deferimento, por uma gentileza. Ele jogou futebol, pode dar uma opinião. Acabou, mas não tem poder de decisão. Agora, ele deixou claro no final da entrevista que existe um esfriamento na relação. Então é o seguinte, aqui é o andar da diretoria do futebol. Tem crachá? Não tem, então, infelizmente, você não pode entrar. O Vasco foi comprado por um grupo que é bem discutível, né? De trabalhos desenvolvidos em clubes europeus que também são da 777 e que foram rebaixados. O Genoa foi rebaixado e o Hertha Berlim. Os dois foram rebaixados. E o Vasco quase foi rebaixado no passado. Escapou no final. Então, agora, o Pedrinho, né, além de ter sido jogador, ele foi comentarista, ele gosta do jogo, da tática e tal. Deve ser bem complicado para ele não poder sequer ser ouvido, né? Muito incomodado. E os caras, assim, não tem jeito, gente. Se o cara que manda lá falar assim, não quero saber o que o Pedrinho pensa, não vai. Nós vamos resolver aqui. Alguém pode dizer, mas o Pedrinho conhece futebol, ele pode colaborar e tal, independentemente de ser presidente do bar. Não quero. Se o cara falar, não quero ouvir. Não quero ouvir, não me interessa. Acabou. Mas é um erro.
Não quero ouvir. Eu sou o dono, eu mando. Acabou, ponto final. SAF é isso, entendeu? Clube associativo, quando tem presidente, o presidente manda até o mandato terminar. Você pega lá o Duílio, era presidente do Corinthians, dava entrevista e tudo. Agora, cadê o Duílio? Não é mais nada. O André Santos, não é mais nada. Agora é o Augusto Melo, com acertos, com erros, mas não é mais nada. E assim vai em todos os clubes. E assim, as pessoas passam. Agora o dono não passa, não. O dono fica para sempre, até que ele venda para outro dono. E para quem tiver dúvida, é só pesquisar um pouquinho a história dos Glazers e o Manchester United. Procurar saber o que a torcida acha dessa família americana, que talvez seja a família americana mais detestada da Inglaterra, pelo menos. Tem torcedor do Manchester United que está esperando uma venda aí para o Qatar. Qualquer um que saia o Glazer. Inclusive vendeu até uma fatia agora, uma parte, né? Sim. Mas sobre isso, Mauro, eu lembro que quando a gente entrevistou aqui na Jovem Pan os candidatos à presidência do Corinthians, o tema SAF foi levantado e os candidatos falaram, né? Tanto o Augusto Melo como o André Negão. Falaram assim, mas transformar o Corinthians em SAF, beleza, mas quanto que vale o Corinthians? Aí também fica essa pergunta, quanto que vale o Flamengo, né? Um time que sem títulos, numa temporada que fracassa, consegue um faturamento acima de 1 bilhão. Quanto é que vale o Flamengo? É muito difícil também estimar isso, né? Para alguém poder comprar uma fatia. Sim, sim. É complicado, né? Aí o Landim dá um valor, o outro vai falar uma outra coisa. Eu acho difícil chegar nesse ponto justamente por conta da saúde financeira do clube, né? Ele vai ter que articular politicamente de uma maneira, assim, absurda. Se bem que ele faz isso, né? Ele já tem ali... O governo dele é um governo de coalizão. Aliás, muita gente do Flamengo antigo, né? Que é aquela turma lá de trás, está ali, ó. Alguns ali próximos do poder, outros se aconchambrando, chegando. Eu acho meio perigoso, mas ainda acredito que seja bem difícil ele emplacar, porque a rejeição é bem grande. É bem grande a ideia. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, Piperno, Vanderlei Nogueira e Flávio Prado. E essa possibilidade do Flamengo se tornar SAF, vocês enxergam com bons olhos? Ou vocês acham que o Flamengo não precisa? Não, primeiro não precisa, mas eu não acredito que chegue a isso. Eu acho que pode até ter interesse o Landim, interesse no sentido de tentar ver uma ideia aprovada. É isso que eu quero dizer. Mas eu não acredito. Não acredito também no Corinthians, está numa situação financeira muito diferente, claro, do que a situação do que o Flamengo, mas não acredito no Corinthians, não acredito no Palmeiras, não acredito no São Paulo, sabe? Esses grandes clubes. Realmente não vejo nenhuma possibilidade. Só entendo clube assim, intermediário. Mas o Vasco, sim, mas estava numa situação intermediária. Né? Botafogo estava numa situação intermediária de administração. O Cruzeiro. Né? O Cruzeiro estava numa pindaíba, apareceu lá o Ronaldo, e para muita gente vendo de longe, puxa, comprou muito bem comprado para ele. 400 milhões, em 10 anos, 40 milhões por ano, e ainda com uma série de regras lá para pagar, e também não escondeu de ninguém que ia fazer um time mediano. Né? É isso, e tem cumprido. Mas só na maior pindaíba mesmo. Não acredito nos grandões. É isso. A gente já está voltando para a Rádio Jovem Pan. Piperno, queria a sua opinião sobre esse assunto, essa possibilidade de SAF no Flamengo, como o Mauro já explicou aqui, Piperno. Eu também acho bastante improvável. Se a sua empresa vai bem, mas por que você tem que ir necessariamente para o mercado para vender um pedaço dela? Eu sei que a gente que defende o seguinte, mas puxa, é uma chance de vender na alta, mas volta e pergunta, para que vender? Se a tua empresa está bem, porque o objetivo de uma empresa não é, por exemplo, dar lucro, oferecer produtos que sejam líderes de mercado. Então o Flamengo é tudo isso no mercado dele, ele dá lucro, ele é competitivo, ele é uma das principais marcas de mercado. Então, o que uma SAF poderia acrescentar a isso? Lembrando que a sua empresa que você está citando não é sua. Exatamente. Só queria dar esse detalhe. Porque se fosse sua, você é dono, eu vou vender para outro dono, até logo vou embora, vou para o Caribe. Igual teve recentemente uma equipe da Jovem Pan lá. Então, sem dúvida, certo? Poderia. Mas não é o caso, né? Então, agora,
É uma lógica muito diferente dessa turma aí, Vasco, Botafogo. Esses aí tinham falido. Tecnicamente, todos eles falidos, quebrados e tal. Eles tinham que fazer alguma coisa. Foram se socorrer, então, na modalidade SAF, que foi... Veja, é importante... A possibilidade SAF está disponível para todos os interessados. Então, um monte de clubes médios e pequenos no Brasil, não necessariamente falidos, mas que vislumbram também na SAF uma possibilidade, quem sabe, de dar um salto maior. Claro. O Novo Horizontino é um caso. Ele não é formalmente uma SAF, ele já nasceu antes, né, dessa nova modalidade, ele já nasceu como clube empresa. A ascensão vem sendo meteórica. E pode ser amanhã depois um time até de elite de futebol brasileiro, numa cidade que não tem 100 mil habitantes. Aliás, está longe disso. Parabéns, é um modelo muito bem sucedido. Há outros assim no Brasil, vejo aí, Série C, aliás, aqui em São Paulo mesmo, Mirassol. Agora, por que o Flamengo? Por que o Palmeiras? Não. Por que o Grêmio? Não. Né? São clubes de gestões muito eficientes. Agora... Tem alguns aí, por exemplo, se o Corinthians não entrar no trilho, daqui a algum tempo, é óbvio também que essa discussão no Corinthians, ela vai ser muito mais apaixonada. Porque imagina o Corinthians que deve até a próxima geração aí e tal, se ele não conseguir reverter esse endividamento e continuar em campo com esses desempenhos pífios aí. Como é que o Corinthians, por exemplo, recusaria pelo menos a possibilidade de discutir essa modalidade? Nós estamos de volta na Rádio Jovem Pan, em toda a rede Jovem Pan News, o Piperno comentando aqui, né, sobre essa notícia que a gente colocou na mesa, né, a informação do Mauro César, de bastidor, que existe uma ala do Flamengo favorável à SAF e uma outra ala contra a SAF, aí nessa gestão do Rodolfo Landim. Flávio Prado, você que é um fã, né, do clube empresa, né? Sim. Será que é o caso do Flamengo, Flávio? Eu já não sei. O Piperno citou vários exemplos. Eu sei que é uma discussão que se abriu no futebol. Na Argentina agora é a discussão do momento, puxando aqui pelo mercado sul-americano. Só tem o Tajeres. E aqui no Brasil já se popularizou. A sua opinião, você acha que cabe para o Flamengo virar SAF? Pedro, nós estamos olhando casos específicos de Palmeiras e Flamengo e hoje não tem nem condição de você conversar a respeito disso. Mas se nós olharmos alguns anos atrás, o Palmeiras não conseguia trazer nem o Marcelo Moreno. O Flamengo era uma vergonha, era motivo de piada. Porque ele foi roubado por muita gente. Os grandes clubes do Brasil, você consegue... Você olha o Corinthians, 25 milhões de consumidores no mínimo. E o Corinthians falido. Como se explica isso? São Paulo, 20 milhões de torcedores. O São Paulo sem dinheiro. Como se explica isso? Vasco chegou onde chegou, Cruzeiro chegou onde chegou. Então, e o pior da história é que esses clubes eles tiveram donos e donos que não eram responsáveis. Donos que deixaram o clube ficar assim. Durante muito tempo havia uma dinastia lá no Flamengo que se perpetuou. O Eurico Miranda foi dono do Vasco. O Alberto Alib foi dono do Corinthians, como o Andrés foi dono até outro dia aí. O Juvenal Juventus foi dono de São Paulo. Só que um dono que não bota dinheiro, um dono que não tem responsabilidade, um dono que deixa o buraco e vai embora. Então eu acho assim, você tem que tomar muito cuidado para quem você vai vender o seu clube. Mas o cara que põe dinheiro normalmente não vai querer perder dinheiro. Então pelo menos você vai ter equilíbrio das suas contas. Agora você coloca aventureiro lá, o cara vira dono do negócio, vai embora e acabou. Por que o Vasco ficou na pendura que ficou? Por causa do Eurico Miranda. Foi ele que fez isso. Era aquela coisa, então foi ele que deixou assim. Né? O Corinthians chegou no estádio, chegou por quê? Por causa das administrações. São Paulo chegou onde chegou por quê? Por causa da administração de teóricos torcedores. Então por isso que eu sou fã do clube empresa. Você acha que, por exemplo, a Red Bull botou dinheiro no Bragantino, querem perder dinheiro? Claro que não. Eles vão ter que investir, repor, fazer. Tem os Glazer, tem os casos que a coisa não funciona. Mas de um modo geral... Meu Deus, agora, hoje, mexer no Flamengo é complicado. Mas eu acho que a ideia do Landim, de pelo menos deixar o clube pronto para ser uma SAF, como o Marcelo Paes está fazendo no Fortaleza, me parece interessante. Porque, normalmente, 99% das vezes, os caras que tomam conta, mesmo que eles fiquem por um período só, eles deixam estragos que acabam transformando os clubes em coisas impossíveis de serem administradas depois. Então, eu gosto da empresa porque o cara bota o dele. Quando você bota o seu pardê, você toma muito mais cuidado com o dinheiro do que quando você pega o dinheiro que não é de ninguém, que não tem dono. Pô, o Eurico Miranda chegava, ele levava o dinheiro do Vasco para casa.
Pegaram o dinheiro da renda e botaram no carro. Lembra que ele foi assaltado uma vez? Foi. Levaram dinheiro. Só para dar um exemplo. Pô, é isso que é administração? Não, sei que o cara tem que arder o dinheiro nele no bolso. Aí o Eurico morreu, o Vasco ficou aí num buraco horroroso e teve que vender por qualquer dinheirinho para essa serve. Nem para escolher quem eram os compradores. Então eu gosto muito do futebol empresa. Eu gosto da ideia. Agora, hoje, Palmeiras e Flamengo pensar num movimento desse é muito complicado, porque eles estão dando muito certo. Porque o Paulo Nobre chegou e transformou o Palmeiras num negócio. Embora não tenha comprado o Palmeiras. Porque o pessoal lá do Bandeira de Melo, aquele grupo, transformou o Flamengo num negócio. Passaram a administrar o Flamengo, o Palmeiras como empresas. E aí deu certo. Eles são SAFs sem transferir o dono. O Corinthians vai fazer isso, São Paulo vai fazer isso, o Santos vai conseguir fazer isso, o Vasco vai conseguir fazer, conseguiria sozinho, Cruzeiro conseguiria sozinho. Cruzeiro virou caso de polícia. Então é isso por isso que eu sou tão fã de SAFs. Torcedor, esse é um assunto muito polêmico e precisa ser tratado com muita cautela nos bastidores do Flamengo. Landim quer SAF no Flamengo, mas parte da diretoria não concorda. A intenção do atual presidente é vender parte do Flamengo ali para conseguir uma boa quantia para fazer o investimento do estádio. Será que essa é a melhor opção? Deixa nos comentários aí o que você acha sobre a SAF no Flamengo. E se você é novo aqui e ainda não é um inscrito do canal, já se inscreve e ativa o sino para não perder mais conteúdos como esse.